Olá pessoal, estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso Foxcast. Dessa vez eu estou sozinho, minha amada não pôde estar comigo aqui hoje, mas nós estamos aqui a cada 15 dias colecionando histórias para você. Queremos agradecer a Deus, em primeiro lugar, por permitir que nós estejamos aqui para proporcionar para você essas lindas entrevistas. Eu também quero agradecer aos nossos investidores, aos nossos patrocinadores, aqueles os quais Deus levantou para ajudar a cada um de nós, a minha esposa, a minha família, através desse programa. Eu quero agradecer ao meu irmão, minha cunhada, pela a bênção que ele tem sido em acreditar em nossas vidas. Você que quer transportar seus sonhos, fale com a Visão Transporte. Wilson vai lhe tratar com muito carinho, com muita dignidade, transportando tudo aquilo que você mais sonha, levando e trazendo o que você ama. Quero agradecer também a Design Móveis e Decorações, a nossa querida Débora Verônica, uma mulher empreendedora, uma mulher aguerrida, uma mulher batalhadeira que chegou aqui sem medo de trabalhar e hoje é um grande ícone da decoração, do design aqui em Araguaína. Procure a Débora Verônica, Design e Decorações. Se você quiser decorar o seu escritório, a sua casa, procure ela, que você será bem atendido e terá um preço maravilhoso. Quero agradecer também a Marcos Construtor e Empreendimento na cidade de Marabá, que também empreende e que também acredita também no nosso potencial. Aranet Telecom, família Aranet. Obrigado, Rafael, obrigado a todos que compõem essa família Aranet e que agora Aranet Play no Shopping de Araguaína. Eu quero agradecer de uma forma toda especial porque Aranet ela encurta a distância através dos seus links, entendeu? Da internet, dos seus provedores, ela nos oferece a melhor internet de Araguaína e do Brasil. Eu quero agradecer também a Íntimos Cosméticos, na pessoa do Eisenhower e da Ruth, e que agora também tem uma distribuidora chamada Eva. Eu quero agradecer a eles também por empreender, por investir, mesmo diante de tantos desafios. Mas acredita que realmente as suas histórias e as histórias de cada um vai ajudar cada um que está aqui. Eu quero agradecer esse casal. Muito obrigado. E Dr. Jairo, você é uma bênção. Dr. Jairo é um médico da família, um médico da medicina integrativa. Ele mora em Xinguara, atende Marabá, Xinguara, atende online. Tem sido meu médico também. Um homem impoluto, direito, íntegro, um camarada investigador dos nossos hormônios, do nosso metabolismo humano. É um homem de Deus e olha, eu indico ele é muito bom. Obrigado, Dr. Jairo. Eu também quero agradecer a Hiperfarma, na pessoa do meu amigo Daniel Andrade, da nossa amiga Poliana, meus irmãos em Cristo, um casal maravilhoso que estão construindo um legado, uma história maravilhosa e que tem essa rede de farmácias Hiperfarma para atender a nossa população de Araguaína. Eu louvo a Deus por vocês também investirem nas nossas vidas. E por último, a Renovar Recapagem Vasterli. Se você que é caminhoneiro, se você que é motorista, tem ônibus, caminhões, tratores, e seu pneu está já meia vida, vá no Vasterli, lá na Renovar Recapagem. Ele tem um plano maravilhoso para restaurar e renovar os seus pneus. Ok? Muito obrigado a todos vocês, meus amigos, minhas amigas, que nos patrocinam. Agora, sem perda de tempo, eu quero agora agradecer a Deus e trazer aqui nos nossos estúdios meu grande amigo, Pastor Césio Adriano. Bem-vindo ao nosso estúdio, Pastor Césio. Glória a Deus. Olá, apóstolo Hamilson. Cumprimento aqui toda a sua audiência, todas as pessoas que já te acompanham aqui pelo Foxcast. Um abraço muito carinhoso para essa família, né? A família Ágape, uma igreja que eu amo tanto, que eu vi nascer e que hoje
é uma referência, né, aqui na cidade de Araguaína. Muito bom estar aqui com você. Cara, bom, digo eu, porque há quantos anos você vem passear, ver a sua família, e a gente se vê, né, uma vez por ano, e quando eu não vou lá, você vem aqui, enfim. Cara, é uma honra ter você aqui, uma honra mesmo, e o tema desse episódio eu coloquei assim, uma conversa entre amigos, porque você realmente é um dos amigos que eu tenho. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, viu, César? Amo demais você e sua família. Eu queria que você compartilhasse um pouco. Eu já conheço a sua vida, né? A gente já andou, quando solteiros ainda, naquele São Luizão do Maranhão, essas viagens que a gente viajou junto, nós temos muitas histórias. Eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história com os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Mas primeiramente eu quero sim dizer muito bem-vindo, tá? Te admiro muito e para que todo mundo saiba quem é Césio Adriano. Quero que você diga quem é você, nasceu aonde, você é de Araguaína mesmo, enfim, conta a sua história um pouco pra gente. Primeiramente dizer que a recíproca é verdadeira. Eu também tenho um carinho muito especial por você, você sabe disso, pela Meire. Tanto eu quanto a minha esposa, né, Pastoriane, nós temos um vínculo, né, uma amizade, uma aliança espiritual com vocês. Então, eu nasci em Teresina, capital do Piauí, mas com 2 anos de idade, a minha família se mudou aqui para Goiás. Antigamente era Goiás, né? Em 89 aí se tornou Tocantins. E a minha infância foi toda aqui em Araguaína. Até os 16 anos, morei aqui em Araguaína. E aos 16 anos, eu já jogava futebol. Qual o nome da família? A família Alves Silva, né? Isso. Pedro Paulo. Seu Pedro Paulo, famoso Pedro Paulo, né? Muito conhecido aqui na cidade. E a Dona Elza? Dona Elza, minha mãe, querida Dona Elza. Uma família muito grande, né? Somos 10 irmãos. Uau. São 6 mulheres e 4 homens, né? Uma família, eu costumo dizer, uma família que serve essa cidade há muito tempo, né? Dessa família saíram muitos professores, gestores, né? Uau. E então essa é a minha história. Eu, através de uma pessoa que eu considero muito, que é o meu cunhado, né? Ferreirinha, ele empresariava jogadores na época e ele conseguiu então nos enviar, eu e um outro atleta, para o Goiânia, cidade aqui de Goiás, né? Estado de Goiás. E ali nós ficamos no Goiânia um tempo, depois retornamos para Araguaína e então fomos para o Guarani de Campinas, onde eu fiquei 3 anos na base, juvenil, júnior, e depois fui negociado com o Ituano, da cidade de Itu. Já tinha quantos anos ali? Nessa época eu devia ter uns 19 anos, mais ou menos. Oh. E aí fui negociado com o Ituano, onde eu me profissionalizei, né, lá em Itu, inclusive sendo campeão da 2ª divisão do Campeonato Paulista, e o Ituano subindo para a primeira em 89. Né? Então, só que aí eu tive uma lesão de menisco. Eu joguei mais ou menos 1 ano e meio como profissional e tive uma lesão de menisco. Naquela época você sabe que era mais complicado. Sim. Né, a recuperação do atleta. Mas eu voltei. Só que depois que eu voltei eu já percebi que não era mais aquele mesmo atleta de antes. E nesse meio tempo eu já estava muito comprometido com a igreja, fazia louvor na igreja, né? E aí foi aonde eu percebi que eu tinha um chamado e que eu percebi também que havia um propósito de Deus para a minha vida. O homem faz planos, né? Mas a palavra final vem da boca do Senhor. Como é que você descobre o propósito de Deus para sua vida? Que fórmula é essa? Você ouve alguma coisa, vê alguma coisa? Após o batismo com o Espírito Santo, a minha fé se intensificou ainda mais. E eu acredito que o que foi determinante foi o prazer. Você perde um pouco do prazer pelas coisas que antes eram tão importantes, no meu caso, jogar futebol, e o seu prazer ele é ampliado, ele aumenta de uma maneira muito significativa por aquilo que
as coisas que você faz para Deus, como, por exemplo, evangelizar, cantar, ministrar, de vez em quando pregar em uma casa, né? Eu ainda era muito novo, pregava em residências. Então, eu acredito que essa alegria que você passa a ter em fazer algo novo, no caso ali, muito comprometido com a igreja, e você percebe que as outras coisas vão meio que se apagando, vão meio que perdendo muito o sentido, e a gente entende que é porque são coisas passageiras, né? E o propósito de Deus, ele é eterno. Uhum. Tem uma palavra em Provérbios 23:17, se não me engano, que diz que o homem faz planos, mas é o propósito de Deus que vai se cumprir. Então, propósitos são maiores do que planos, né? E aí, a partir de então, começa a minha trajetória já como obreiro da igreja, né? Igreja Quadrangular, que eu conheci em Campinas. Eu passei pela convenção de Campinas da igreja em 92, e fiquei um tempo em São Paulo. Depois eu fui para Belo Horizonte, e aí começa uma história também de 20 anos em Belo Horizonte. E eu até peguei um pouco do mineirês, né? O pessoal acha que eu sou mineiro pela maneira que eu falo, mas eu sou nordestino. Teu biotipo é de mineiro mesmo. Mas eu sou nordestino, piauiense, com muita alegria. Meu pai sempre falava, meu filho... Com 2 anos, você era araguainense. Eu só voltei em Teresina há mais ou menos uns 10 anos atrás. Assim que eu cheguei em Natal, fui convidado para ministrar lá em Teresina. Pastorzão, e assim, né, dentro do campo futebolístico, né? Você tem alguma história interessante que te marcou muito? Assim, que você queria compartilhar com a gente? Então, tem em relação ao futebol, eu me lembro que uma vez nós jogamos o Ituano contra a Portuguesa, e era na época do Denner, né? O Denner estava começando a jogar. E era uma preliminar, o estádio estava lotado, e aquele jogo me chamou a atenção porque foi um jogo assim que eu nunca corri tão errado na minha vida, tentando marcar o Denner, né? Porque o Denner ele era realmente fora de série. E ele fez 3 gols, e um dos gols ele entrou com bola e tudo. Ele passou mais ou menos por uns 7 jogadores do nosso time. Sério? E entrou com bola e tudo. Então, assim, eu vi isso. E infelizmente ele veio a falecer depois, mas com certeza seria um dos grandes jogadores do nosso futebol. E em relação a um outro episódio que me marcou, foi quando eu já estava parando de jogar. Eu ainda tinha dúvida se eu deveria continuar ou não. E eu não costumo fazer isso, mas na época a gente é mais novo, aquela coisa de pedir uma palavra para Deus, né? Então eu falei, Deus, se o Senhor realmente deseja que eu deixe de jogar e abrace a carreira ministerial, meu chamado, me mostra. Eu estava na concentração depois de um jogo, a gente tinha perdido, estava assim bem frustrado, e eu abri a Bíblia e pus o dedo. E saiu. Inclusive, não aconselho ninguém a fazer isso, né? Mas eu fiz também. E deu certo. Engraçado, né? Meu casamento. Rapaz, fechei o olho e pus o dedo. A palavra que saiu foi: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Aí, na hora, o Espírito Santo falou: e aí, você quer mais alguma coisa? Eu falei: não, Deus, está certo. Porque até então minha vida era aquilo, meu sonho era aquilo. Então, quando veio a palavra dizendo: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará, eu entendi nitidamente que Deus estava dizendo: no meu reino você perde aqui para ganhar ali. E aí então eu procurei a diretoria no outro dia, falei, estou parando de jogar futebol, tal. Acertaram comigo que eu tinha direito. E aí então eu abracei totalmente. Então quer dizer que o motivo pelo qual você deixou o futebol foi exatamente esse momento aí que Deus falou com você. Essa virada de chave, pastor, muita gente tem ela e não percebe. A convicção que a gente tem do propósito é que nos leva a gente ter a coragem, a ousadia de tomar atitude. Então, ou seja, você saiu da sua cidade ainda bem novo e foi
atrás do seu sonho, ser jogador de futebol, conseguiu ser um jogador profissional. E aí, poxa, de repente, aí você percebe que a tua vibe não é mais aquela. Cara, agora eu vou para a igreja. Aí quando você olha para o campo da igreja, você vê muitas dificuldades, muitas frustrações. Mesmo assim, quando o propósito se estabelece, você supera todas essas críticas, vamos dizer assim, e você avança. Essa virada de chave na sua vida é que foi importante, né? E que você foi ousado e tomou essa coragem de dizer assim, eu vou largar tudo. Cara, o que te levou você ter essa convicção? Um fato interessante eu aceitei Jesus assim, aqui em Araguaína, naquele tempo, ia lá na igreja, tinha você, tinha o Robson, e o meu despertar foi ali. Eu lembro que uma noite eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu não fui batizado em Araguaína. Inclusive até o Alan, que tinha na igreja na época, ele morava em Campinas, não sei, me indicaram a igreja do Nazareno. Uhum. Então eu fui para Campinas, voltei para Campinas, né, pro Guarani. Eu estava de férias quando eu aceitei Jesus. E fiquei na igreja do Nazareno durante um bom tempo. Só que a minha chegada na igreja do Nazareno também, ela foi interessante, porque quando eu volto para lá, eu não quero ir para a igreja. Uhum. Né? Eu tinha aceitado aqui, mas aquilo ali passou. Aquela emoção, aquela... E aí eu tive um problema seríssimo de saúde, um problema no sangue, né? Já jogando futebol. E os médicos falaram para mim, olha, esse problema é sério, né? É como se fosse... não é uma leucemia, é algo no sangue que enfraquecia o atleta e tal. E isso me preocupou muito. E o Luciano, um goleiro que tinha lá, sempre me chamava, inclusive, para ir na Nazareno, que ele era da Nazareno. E aí o que acontece? Eu nunca ia. E para piorar a minha situação, além de receber essa notícia, eu comecei a ouvir vozes. Vozes que falavam comigo que eu ia morrer, eu precisava morrer, eu tinha que morrer e tal. E eu não entendi o que era isso. Não tinha visão do mundo espiritual. Por causa dessas vozes, às vezes eu estava num lugar tranquilo, até numa festa, e vinha a voz, você vai morrer, né? Esse problema vai te matar. E por causa dessas vozes eu fui na igreja. E quando chegou na igreja, o pastor pregou, e aquela velha história, parece que só tinha eu lá dentro. A palavra era para mim. E eu até achei que o Luciano tinha falado alguma coisa sobre o meu problema. Mas não era, já era Deus falando comigo. E aí, ao final, ele falou, quem quer entregar a sua vida para Jesus e tal? Eu lembrei, eu tinha entregado, falei, agora eu vou oficializar isso. Eu vou lá na frente, levantei a mão, fui, e após aquela oração, eu senti como se um peso de 100 quilos fosse tirado dos meus ombros. A sensação que eu tinha era de querer voar, era de querer... Eu pensei, poxa, eu não estou mais preocupado com essa enfermidade, com nada. Agora eu encontrei Jesus. Para minha surpresa, voltei no médico, né? Acho que 2 semanas depois, fizeram novos exames e não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Só que aí, olha que interessante. No dia que eu fui na igreja, eu estava sentado na porta do clube, essa é a parte mais interessante, chorando, e eu falei para Deus. Eu falei, Deus, eu não quero morrer. Eu estava com 18 para 19 anos. Se o Senhor me curar, eu vou ser o que o Senhor quiser. Eu lembro que eu falei, até um pastor. Uau! Eu não sei porque que eu falei isso. E chorei e tal, não vi anjo, não aconteceu nada, mas teve esse empenho da palavra. E aí foi nesse dia que aí eu volto pro vestiário, a gente janta, e o Luciano falou, tô indo pra igreja, não quer ir hoje não? Eu falei, eu vou. E aí aconteceu tudo isso que eu falei. Só que eu empenhei essa palavra e depois que eu constatei que estava curado, continuei jogando normalmente, não fui obedecer aquilo. Quando eu machuquei no Ituano, que eu fiquei no hospital, na minha recuperação, o Espírito Santo me lembrou isso. Dia de noite, de madrugada, você acorda da cirurgia e tal.
E o Espírito Santo falou assim, você lembra o que você falou lá em Campinas, sentado na pedra? Que se eu te curasse, você ia ser o que eu quisesse? Aí eu falei, lembro. Aí ele falou assim, então, eu fiz a minha parte. Cara, aí... Te pegou. Falei, Deus. Mas mesmo assim ainda continuei jogando. Voltei. Depois eu fui emprestado pro Capivariano. Até conheci o Amaralzinho, Caoi lá. E o Amaralzinho estava no Palmeiras. Joguei com ele no Capivariano. E resistindo. Para as pessoas entenderem que não é assim. Deus falou com você, tá, no outro dia você já tá. Não. Há todo um processo, há toda uma resistência para não ir. É isso. Mas aí... aconteceu esse fato no dia desse jogo que eu falei que a gente perdeu. O roupeiro também tinha falado para mim, do nada, ele falou, você nasceu para ser pastor, você não nasceu para ser jogador. Foi por causa dessa palavra do roupeiro, Saracutê é o nome dele. Como é que é o nome? Saracutê. Eu lembro dele até, era um velhinho, o roupeiro do nosso time. E o massagista, aliás, não era roupeiro, massagista. E aí eu voltei para a concentração, eu falei, então, se é verdade o que ele falou, o que o senhor falou na boca dele lá, então mostra para mim aqui, eu vou fechar o olho e vou meter o dedo na Bíblia. E caiu em cima do Mateus lá, aquele que perdeu a sua vida, por amor de mim, achar lá. Aí eu falei, não, tá bom, já entendi. O cara fala no vestiário, o senhor fala aqui na Bíblia, para onde eu correr não vai ter jeito. E aí eu tive a convicção. Aí foi uma convicção. Eu falei, não, eu tô no caminho certo, eu vou ter que começar essa jornada aqui. E aí tem um pastor, a história de um pastor que é muito importante na minha vida, que é o pastor Eurípides. Ele era pastor da Quadrangular em Cruzeiro, um grande amigo, um pai, né, que eu tenho aí nessa vida. E o pastor Eurípides, Deus usou ele para eu já fazer louvor na igreja, tal, já estava envolvido com a mocidade, com a juventude. Ele falou, olha, você tem ministério, você tem um chamado. E foi através dele, ele que me encaminhou para o Instituto Teológico da igreja, fazia teologia e tal. Inclusive, quando eu parei de jogar, ele me acolheu na casa dele, eu morei de favor na casa dele, devo uma gratidão muito grande a essa família, o pastor Eurípides, irmã Maria, não sei se um dia eles vão assistir esse podcast. E os filhos, né, o Gerson, o Éder, a Miriam, a Raquel, são pessoas que foram muito importantes na minha vida no início do meu ministério, né? E são até hoje, né? Mas a gente não convive mais, mas eu falo no início, porque Deus usou muito, ele foi a ponte, eu gostava muito de ver ele pregando, né? Eu acho que um pouco do que eu sou hoje como pregador, eu aprendi com ele. Foi a sua referência. Foi a minha referência, prega muito bem, uma palavra muito boa, e uma das melhores partes do culto era quando ele subia para pregar, né? E aí começou toda essa trajetória agora. E sabe uma coisa, Amilson, que eu vejo? O futebol me preparou para o ministério. Que legal isso, hein? O futebol me preparou para o ministério, porque você aprende a ser disciplinado, acordar cedo, treinar, né? Às vezes tem que treinar até um pouco mais do que os outros para você poder ter um rendimento maior. Resistência, resiliência, né? Você conseguir ficar longe da sua família, que é algo que não é tão simples assim. Então o futebol, como Paulo fala, né? Essa vida de atleta, esse exemplo que ele usa lá do atleta, que luta para ganhar um prêmio, que entende que precisa se esforçar. Então isso aí me ajudou muito. Eu creio que foi uma preparação para mim ser quem eu sou hoje. E se você me perguntar assim, se você tivesse a oportunidade de ser um grande jogador, famoso, seleção brasileira, ou ser quem você é hoje, eu não tenho dúvida que eu queria ser quem eu sou hoje. Não tenho dúvida nenhuma de que o caminho de Deus para mim, ele foi perfeito. Amém. E você entrou nessa, né? Embarcou nessa vida. Aí você entrou na igreja quadrangular e foi adquirindo a visão de reino, foi se submetendo, ocupando as funções, obreiro, até chegar pastor. Eu tenho um carinho muito grande por todas as igrejas. Eu vejo as igrejas como barcos que estão pescando no mar da vida, né? Talvez por eu ter tido a participação da Igreja do Nazareno,
a nossa igreja aqui no início, cristã e tal. E eu tenho um carinho muito grande pelas igrejas. Mas a Quadrangular, em termos de igreja, ela é o meu grande amor, né? A Quadrangular, ela me acolheu no momento que eu mais precisava. Acreditou. Investiu, né? Me possibilitou a crescer, né? Participando de convenções, participando de cultos maravilhosos. Eu me lembro que eu fui para Belo Horizonte, tinha um seminário na época, Labaredas de Fogo, que os maiores pregadores do Brasil, alguns referência mundial, internacional, também vinham. E em um daqueles seminários, eu pedi para Deus, falei, Deus, eu não quero ser, isso em 93 para 94, assim que eu cheguei em Belo Horizonte, eu disse, Deus, eu não quero ser apenas um pastor, eu quero ser um bom pastor. Eu quero ser um pastor de excelência. Eu sonhei, sabe aquela sonhada que você dá quando você vê uma coisa interessante? Eu falei, Deus, eu queria um dia estar ali, entre os grandes. E, lógico, entendendo que tem toda uma trajetória para isso aí, né? Tem todo um processo. Mas o tempo foi passando e, naturalmente, seguindo os princípios da humildade, da simplicidade, da obediência, da lealdade aos meus líderes, essas coisas foram acontecendo. Hoje eu me vejo entre os 27 pastores de maior projeção na minha denominação. Hoje a Quadrangular, ela hoje tem aí aproximadamente 15 a 16 mil pastores, né? Uau! A Quadrangular é a igreja que mais cresce praticamente no mundo, né? Em termos de CGC. Inclusive, amigos, na pandemia, a Quadrangular não parou de crescer. Nós temos um presidente nacional que é muito empenhado com o crescimento da igreja. Ele é um visionário, a história dele é muito linda, saiu muito cedo de casa, desbravando, abrindo obra, foi preso pelo DOPS. Ele arrebatava multidões, né? Isso que a gente vê hoje na televisão de algumas igrejas, a Quadrangular já fazia também há muito tempo. Quando os desbravadores, os pioneiros começaram essa obra. Então, na pandemia, a Quadrangular não parou. No Rio Grande do Norte, para você ter uma ideia, eu cheguei lá, eu fui com a missão de ampliar o trabalho, de abrir novas frentes. Então, hoje você está no Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. E hoje você ocupa a função de? Eu sou supervisor estadual. Supervisor estadual. É uma espécie de presidente estadual, mas como nós temos um presidente nacional, então a igreja ela tem um presidente nacional e supervisores no estado, que também são chamados de presidentes estaduais. Entendi. Aqui no Tocantins, por exemplo, o supervisor... Reverendo Guaraci Silveira. Guaraci. Grande amigo, um abraço para ele, se ele puder. Então, quer dizer que você lá, no Rio Grande do Norte, você é o pastor de maior hierarquia lá, né? São quantas igrejas? Quando você chegou lá, tem quantos anos que você está no Rio Grande do Norte? Fez 14 anos em fevereiro desse ano. 14 anos, na verdade. Você chegou lá e tinha quantas igrejas quadrangular? Quando eu cheguei, tinha 26 igrejas quadrangulares. Funcionando perfeitamente? A gente conta entre igrejas e congregações, né? Aquelas que ainda estão em processo de oficialização, para ter um código, né? Um CNPJ. Então, na época, tinha 26. E nós tivemos um apoio muito grande do Conselho Nacional da nossa igreja, também da Secretaria de Missões, e nós então começamos a abrir igrejas no interior do estado, muitas vezes começando um trabalho simples, em garagens. Teve igreja que nós abrimos até embaixo de um pé de caju, para você ter ideia. E hoje é uma grande igreja. Por quê? Porque lá toda sombra é legal. Então a gente chama de igreja natural. E hoje são quantas igrejas? Hoje nós somos 78 igrejas. Uau. Lá no Rio Grande do Norte. Nesses 14 anos. Nesses 14 anos de trabalho. De trabalho ali, você construiu essa quantidade de igrejas. E a gente está em busca de expandir ainda mais o reino, né? De continuar abrindo. Formamos muitos obreiros, né? Toda convenção anual, estadual, né? Convenção estadual que acontece, nós formamos novos obreiros e nós temos o ITQ. Inclusive é o ITQ mais barato do Brasil, é o ITQ da Quadrangular,
do Rio Grande do Norte, porque a gente incentiva mesmo os irmãos a fazerem, às vezes alguns não têm condição de dar a bolsa. E assim temos formado novos obreiros, obreiras, e a obra continua crescendo. A gente percebe, meu querido, que você é esse homem centrado, esse homem impoluto, tranquilo, esse homem que não se desespera, não se afoba. Você é esse Césio, do jeito que acorda, levanta, dorme, enfim, você não muda, né? Eu tenho te observado, isso é o que te faz permanecer e entrar fase, sair fase da igreja e você permanecer firme, inabalável, crescendo. Como é que é isso para um pastor? Porque mexer com construção, trabalhar com vidas, mexer com construção, ou seja, é uma mesclagem de coisas que nem todo mundo tem essa capacidade de administrar isso. Ainda tem a família, entendeu? Como é que você lidar com tudo isso? Qual conselho você daria para os pastores que estão nesse desafio? Qual o segredo disso? Cara, muito interessante isso aí que você falou. Eu acredito que existem dois tipos de pastores. Eu já fui os dois, né? Eu já fui o primeiro, há muito tempo eu sou o segundo. O primeiro tipo de pastor é aquele pastor que ele ainda está vivendo antes da cruz. Ele ainda está vivendo confiando na performance dele, acreditando que as coisas vão acontecer se ele fizer, se ele... antes da cruz. Antes da cruz. E existem os pastores que estão vivendo a partir da cruz. Esses que vivem a partir da cruz, eles estão vivendo no descanso de Deus. Esse é o segredo. O descanso de Deus. A Bíblia fala que, lá em Gênesis, que Deus fez toda a sua criação, toda a sua obra, e no sétimo dia ele descansou. Ora, Deus é espírito, o espírito precisa descansar, deitar numa rede e dormir. Então a gente percebe que não é um descanso, ela não está falando, a Bíblia não está falando de descanso do corpo, ela está falando de um descanso diferenciado. Uhum. Então quando você chega nesse descanso, né, Hebreus capítulo 4, temamos que vocês não entrem no descanso de Deus. Quando você entra nesse descanso, você recebe problemas, recebe demandas para resolver, e eu recebo muitas, assim como você. Eu vejo que a sua vida também é muito agitada com muita coisa. Você recebe e você transfere para Deus. Você ora, você aconselha, você faz a sua parte, bem feita, mas depois você entrega. E aquilo ali não fica te consumindo, porque esse é o grande problema dos pastores que estão antes da cruz. Eles ficam ali remoendo, eles ficam sofrendo, muitos adoecem. Por quê? Porque eles não estão desfrutando do descanso de Deus. E aí é interessante que Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados. A gente usa muito essa passagem só para evangelizar, mas ela pode ser aplicada na nossa vida também. E eu vos aliviarei e darei descanso para as vossas almas. Então eu entendi que Deus não quer que a minha alma ela viva aflita, oprimida, ela viva angustiada. E Davi sabia desse segredo, por isso que ele fala, ele refrigera a minha alma. Então no descanso tem refrigério. Cara, isso é tão interessante, o descanso de Deus, você viver nele, que o Salmo 91, todas as bênçãos decorrentes do Salmo 91, é porque o camarada está descansando em Deus. Entendi. Aquele que habita sob aquele que habita os esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa. E aí vem toda aquela relação de bênção e de vitória. Então eu sou muito consciente de que o que aconteceu na minha vida durante todo esse tempo, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, e o que acontece hoje, é porque Deus é bom. É porque a graça dele me envolve.
e eu só preciso viver no descanso dele. E qual seria a sua visão de reino? Eu tenho uma palavra aqui em Romanos, Paulo fala assim, Romanos 14, 17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Aí a partir daqui ele começa a falar o que é o reino então. Primeiro, o reino é justiça. Não tem possibilidade de uma pessoa ver e entrar no reino de Deus sem essa justiça. Mas quem é a justiça? A justiça é o próprio Cristo. Ele é a porta de entrada. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de modo algum vocês poderão entrar no reino de Deus. Né? Então, quando Jesus se torna a minha justiça, é aquilo que eu falei. Aí não vai depender mais se eu tenho força ou se eu sou fraco. Vai depender se eu estou nele. A justiça dele passa a ser a minha justiça. E Deus, quando olha para mim, Deus não vai ver só eu. Deus vai ver apenas eu. Deus vai ver o próprio filho dele. E aquela palavra lá que Deus fala, esse é o meu filho amado em quem me compraz, ela passa a valer para mim também, porque eu estou nele. E ele está em mim. Então, primeiro ponto, Paulo fala, justiça. A pessoa precisa da justiça de Cristo. Porque, amigos, o mundo vive a justiça própria. As pessoas acham que porque elas são boas, porque elas não fazem isso, aquilo, elas têm direito ao reino de Deus. E outra coisa, quando se fala de justiça, o que a nossa mente calcula? O que a gente formata? O que é a justiça? Que a justiça do homem, a nossa justiça aqui é uma justiça punitiva. Vingativa. Você é advogado, você sabe disso, né? Então assim, quando você defende uma pessoa, então o que a gente espera da justiça? Então a justiça ela aponta, o errado ela aponta. E aí quando se fala de justiça de Deus, de Cristo, nós também temos a tendência de que existe um Deus que está ali para nos punir. Mas não é essa justiça. Não se trata disso. Não se trata disso. Porque, falando juridicamente, a palavra justiça nos remete para a lei. Para a lei. Errou, tem que pagar. Olho por olho, dente por dente. Então, Jesus ele é o cumprimento dessa lei. Somente Jesus satisfez toda a justiça de Deus. Homem nenhum, Noé não conseguiu, Abraão não conseguiu, Jesus conseguiu. Então por isso que a justiça dele excede a justiça do homem. Mas é o que você falou, as pessoas acham que justiça é a vingança. Não, o cara matou. Então isso é punição, realmente a justiça humana precisa ser feita. Mas em se tratando de justiça do reino, significa você ter uma justiça superior à sua própria. Então a pessoa, quando ela não consegue perdoar, quando ela não consegue amar o próximo, é porque ela se acha melhor. A justiça dela própria diz para ela que ela é melhor do que fulano, que ela, porque ela tem algo que o outro não tem. Então o mundo vive essa loucura. E aí Paulo fala, olha, o reino de Deus, a primeira coisa, você precisa de justiça. Ser justificado. Isso, ser justificado. É quando alguém te defende. É quando alguém, por exemplo, lá fala que nós devemos vestir a couraça da justiça. Perfeito. O que é a couraça? Couraça não é uma proteção? Proteção. Um peitoral para guardar o quê? Coração. Nosso coração. Perfeito. Então, Deus é exatamente isso. Você não pode se defender com as suas... O reino de Deus é isso, né? É você ser guardado e protegido pelo Senhor. Aí entra uma relação de confiança. De confiança, e você sabe, Paulo usava muito, estou bem certo. Então dentro de você sabe que não é por aquilo que você faz ou fez, mas é por aquilo que ele fez, né? Então o pastor que ele vive, ou o cristão, né, a pessoa que está vivendo a partir da cruz, ela vive na certeza da obra consumada. Ela acorda e ela entende que o dia dela, ele está abençoado porque Deus já preparou tudo que ela precisa. Mas vai vir um problema, faz parte do pacote. Se está vindo é porque Deus acredita em você. Isso. Você entendeu? Então, ela vive numa segurança, Davi descendo no vale com a funda e as 5 pedras. Davi tinha recebido uma unção, então ele sabia de algo que ninguém sabia. Eu não posso morrer aqui porque um profeta
um homem de Deus, ele liberou uma palavra dizendo que um dia eu vou ser rei. Então eu não vou morrer morto por esse cara. Agora o que Deus vai fazer eu não sei, eu vou lá lutar com a funda. Então é essa certeza que te projeta para uma vida vitoriosa, né? Você saber que você tem a justiça de Cristo. Outra coisa que Paulo fala aqui é o reino é paz. O reino é paz. Aí entra a questão que você falou, como que você às vezes consegue, você ter um jeito, né, tranquilo e tal. Paz é determinante para a nossa vida. Paz é algo que o mundo busca paz o tempo todo e vive em guerra. E aí a gente sabe que Jesus, ele é o príncipe da paz, né? Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Os cidadãos do reino têm direito a ter paz. Aí você me pergunta, Sérgio, mas e por que o cara está na igreja e ele não tem paz? A gente precisa saber se realmente ele nasceu no reino de Deus. É só isso. Porque é a mesma questão da graça, né? O cara que acha que porque a graça de Deus está sobre a vida dele, ele pode viver de qualquer forma. Ele pode viver pecando, mas tem que ver se realmente ele nasceu de novo. Porque quem nasce de novo, a Bíblia fala que a pessoa não consegue viver no pecado. Porque ele tem a divina semente dentro dele. Então, segunda coisa que Paulo fala aqui, que acontece com quem vive no reino, ele tem paz. E a terceira coisa aqui é a alegria no Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que você ter alegria interna, do que você ter esse regozijo na sua alma. Isso não vai depender da conta bancária, isso não vai depender da promoção no trabalho, isso não vai depender se aquilo que você tanto quis deu certo. Isso vai depender do seu relacionamento com Deus, da sua vida de intimidade com o Espírito Santo. Deus está contando para você os segredos dele. Eu achei interessante esse versículo que você leu aí, porque ele define o homem como um todo, né? Quando fala de justiça, nós aqui descobrimos que a justiça denota guardar o coração, né? A justiça de Deus é você guardar o teu coração e deixar. Então arremete para as emoções, para as nossas emoções. Então aquele que acredita que a justiça de Deus tem que ser a prioridade, você não sofre de doenças psicossomáticas. Perfeito. Você não tem dúvidas. Você tem convicção. Sabe para onde está indo, com quem está indo. Então, alma. A segunda coisa que você falou aqui, o que Paulo diz? Paz. Paz. A paz remete o quê? A paz de espírito. Paz de espírito. Entendeu? É Jesus dormindo no barco. Exatamente isso aí. É Jesus dormindo no barco, cara. Essa relação nossa com o Senhor. Cara, o trem está se acabando com tudo. Tem alguém ali que está tranquilo. Que sabe de alguma coisa que os outros não sabem. Paz e espírito. E o terceiro? Alegria no Espírito Santo. Porque a alegria, ela é o motor. A alegria, ela é Aí ela remete, sabe para quê? O combustível propulsor para a vida. O nosso corpo. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Um cara que tem bom ânimo, ele está alegre. E aí, bom dia! Paz seja convosco! Pô, o mundo acabando e a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força. Perfeito. Então, cara, o reino é isso. É você viver de forma integral. E uma outra coisa também, só para complementar aqui, o cidadão do reino, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a árvore do Salmo 1. Ele dá um fruto. E o fruto que ele dá é o amor ágape. Uau. Entendeu? Então, na minha vida, não tem espaço para julgamentos, para preconceitos. Eu aprendi a entrar e sair em qualquer lugar e conversar com qualquer pessoa, respeitando a pessoa. Mas é porque a sociedade rotula, porque é isso e aquilo, é porque não se encaixa aqui ou ali. Cara, isso não é problema meu. Isso não é problema meu. O que compete a mim, eu sou uma árvore de amor. Então eu vou tratar bem. Então eu tenho amigos que às vezes professam uma fé diferente, ou que têm um estilo de vida diferente. E às vezes as pessoas
como eu sou pastor, tento às vezes criar uma situação, né? E aí o que eu falo? Olha, se Jesus estivesse aqui e tivesse a oportunidade de conversar ou se relacionar com essa pessoa que a sociedade vê com maus olhos, Jesus ia ser relacionado da melhor forma possível, da maneira mais respeitosa, como ele fez com a mulher adúltera, como ele fez com a mulher samaritana. Então hoje em dia a gente vê às vezes pastores falando muito sobre... Eu estava conversando hoje pela manhã com 2 empresários e a gente estava falando exatamente sobre isso. Eu dizer para eles, qual o melhor cliente para vocês? Não sei. É aquele que você está atendendo no momento. Então eu tenho essa regra para mim. Para mim, eu tenho que amar quem? Quem Deus colocou no seu caminho. Quem Deus colocou seu próximo. No meu próximo, no meu caminho. E o que é amar? Aí falando de Deus me ensinou, que é cuidado. Então como é que eu amo essa pessoa? Eu amo essa pessoa ouvindo ela, me interessando pelas vitórias dela, pelas conquistas dela, pelo bem-estar dela. Se importando com as dores dela. Se importando com as dores dela. Porque hoje está tão invertida a situação que quando a gente chega diante de alguém vai colocar uma dor dela. Não, isso não é nada não. É o que eu passei. Aí você investe. Não, você anula o outro. Jesus não era assim, até para curar enfermos ele amava antes. Então eu tenho essa regra muito comigo. Eu quero amar. Eu amo aquela pessoa que Deus colocou, seja lá quem for, o que aquela pessoa é, eu amo. E você sabe uma coisa que mais constrangia as pessoas quando se encontravam com Jesus? O amor que exalava dos olhos dele. Então isso a gente tem que ter, né? Cristãos, pequenos cristos, tal, a gente precisa, aonde a gente for, ser essa pessoa. Sabe aquela coisa da criança? Eu estava vendo o João Manuel lá, né? O João, eu fiz assim tal, ele veio para mim e tal. E aí Deus falou uma coisa comigo. Ele foi porque ele não tem medo de você. Ele foi porque ele viu que você é confiável. Então assim, nós temos que ser essas árvores de amor, que dá o fruto do amor, a ponto da prostituta, do homossexual, do adúltero, da pessoa que precisa de um conforto ou alguma coisa, o desesperado, o suicida, olhar pra gente e falar, eu posso me aproximar desse cara. Ele não vai me julgar, ele vai me ouvir, e depois, o máximo que ele pode fazer é me dar um conselho e orar por mim. Ele é inofensivo. Legal, é o seguinte, eu falar em amor, tá, inspirou aqui a próxima pergunta, eu quero finalizar com essa pergunta. A gente sabe que você é um cara bacana, até escritor, compositor, cantor, daqui a pouco vai cantar para nós aqui, entendeu? Já escreveu livros, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do casamento. Quem é a sua esposa, entendeu? Fala um pouquinho dela e diz aí alguma coisa sobre a importância do casamento, que é uma coisa que está tão desgastada hoje em dia, negão. É verdade. Né? A Iane, eu conheci a Iane aqui em Araguaína, né? Inclusive lá na sua casa, né? Numa daquelas comunhão que a gente falava, né? Cantando, adorando a Deus, e a Iane chega, né? E assim, nós nos conhecemos ali, porque todo mundo fala dessa coisa do amor à primeira vista e tal, mas eu assim, cara, eu sempre fui muito respeitador. Eu nunca fiquei assim olhando para uma mulher com segundas intenções. E a Iane, eu vi a beleza dela como mulher, né, como uma pessoa ali de Deus, cantou algumas músicas. E aí depois a gente, né, trocou telefones e tal, depois que eu fui embora. E aí o que aconteceu? Nasceu primeiro uma amizade. Nasceu uma amizade que durou aí mais de um ano e 8 meses. E um ano e 8 meses foi o período de namoro, né? E aí o que aconteceu? Nós entendemos que os nossos propósitos eram muito parecidos, né? E a Iane, ela, assim, eu lembro que ela mandou uma foto pra mim e eu colocava aquela foto e ficava olhando para aquela foto lá em Minas ainda e admirando, né? Porque ela é uma mulher muito bonita.
né? Olho verde e tal. E eu sempre achei bacana mulher de olho verde. Eu já tinha tido uma namorada também que tinha olho verde. Então sempre parece que Deus colocava essas mulheres assim na minha vida. Piauienses exigente mesmo. E a Yane, cara, a Yane assim, depois que eu casei, minha vida mudou totalmente. Melhorou tudo. Melhorou o financeiro. Vocês se completam, né? Ela é uma baita ministra de louvor, ela tem ministério, me ajuda muito. Na igreja, eu particularmente acho que a importância dela ali, se não for mais, pelo menos é 50%. Você era jogador de futebol antes da Cruz, né? Isso. Ela antes da Cruz era cantora. Cantava na noite, né? Ela cantou muito aqui em Araguaína. Inclusive ela construiu um patrimônio através da música, né? E a gente chegou a ter casas aqui, teve uma casa aqui que depois a gente vendeu, mas ela já tinha esse chamado para música, né? Ela cantava em parque de exposição, às vezes em uma barraca estava o Bruno Marrone ainda começando, na outra estava Yane Cruz, e ela já tinha é aquilo que eu falei, já era uma preparação para algo maior. Uau. Né? E hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um casamento sólido. É claro que com muitos desafios, superando muitas coisas, porque essa fase aí de ajustes, tem muitas coisas que vão acontecendo. Mas o que eu posso dizer é que eu amo a minha esposa, eu acho que eu percebo que ela também tem o mesmo carinho, o mesmo amor. E uma coisa, meus, o mundo fantasia muito com essa questão da paixão, né? Do amor. Mas assim, quando você conhece uma pessoa e passa a conviver com ela no namoro e depois casa com ela, a tendência é que esse amor cresça e aumente. E claro, existe sim o gostar da pessoa, o gostar do corpo da pessoa, o gostar do cabelo, do jeito da pessoa. Mas é uma coisa que o casamento não está baseado naquilo. O casamento está baseado em valores, em princípios, e que são muito mais poderosos do que simplesmente esse amor eros, né? Embora sem o eros você não casa com ninguém, né? Então o eros é importante sim no começo ali, né, a atração, né? E assim, você casa com a pessoa, mas aí você vai convivendo com a pessoa e você vai descobrindo que a pessoa ela é muito mais rica do que aquilo que você imaginava. E a Yane é fantástica, é maravilhosa. Eu quero aqui até mandar um beijo para ela, um abraço carinhoso, né? Vou estar lá quinta-feira, se Deus quiser, estarei aí em Natal. E a Yane é a minha princesa. Sempre falo para ela, a minha princesa. Outro dia eu vi uma foto no stories dela do Instagram, até coloquei lá, uau! Uma foto ela gravando alguma coisa. E o casamento, rapaz, ele pode melhorar cada dia, ele pode avançar cada dia. O mundo tem muitas piadas sobre isso, né? Casamento é igual chiclete, acabou o doce, não sei o quê. Cara, mas para quem vive no reino é diferente. E uma das coisas que eu tenho visto é que eu tenho colocado isso dentro do meu coração também, me relacionar com as pessoas como fosse o último momento que a gente estivesse vendo aquela pessoa. Aqui a gente tem perdido alguns homens, alguns amigos, ovelhas, e isso é chocante pra gente. Então, é você olhar para a esposa, para um filho, e, entendeu? Viver aquele momento ali, um dia de cada vez, amando. E é isso, cara. Cara, a gente precisa terminar o nosso podcast, já está na hora. Cara, você tem tantas qualidades, um cara bacana, entendeu? Um cara que a gente não vê escândalos, um cara que prega bem, tem uma boa palavra, maduro, escritor, compositor. Cara, mas a gente trouxe o violão aqui, a gente queria te ouvir um pouco, cara.
toca uma canção, oferece aí para os nossos telespectadores, ouvintes. Opa! Entendeu? Fecha esse episódio 20, entendeu? Episódio com uma mensagem maravilhosa para cada um deles. Só aproveitar. O César, pessoal, para quem não sabe, que eu não sei cantar nem tocar, né? E na época eu fazia serenata para minha esposa. Só que eu não tocava, eu levava meus amigos tocadores e cantores. Mas aí no meio lá eu fazia uma poesia lá para ela. E o César, quantas serenatas a gente fez juntos, hein? Quantas serenatas, né? Então é isso, a gente viagem juntos. A gente construiu uma história de amizade maravilhosa e hoje perdura. Tudo no reino de Deus, com muita maturidade. E louva a Deus, obrigado pela sua amizade, meu amado. Prazer para nós. Mandar um beijo também pro meu netinho Heitor, os meus filhos, né? Danilo, Arthur, a Ianca, minha nora. E a Yane, além de ser essa parceira, essa mulher maravilhosa, esposa, ainda me deu 2 filhos maravilhosos. Amém. Vamos lá. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte ao ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer tudo que eu quero esquecer. Eu sou um vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. É o descanso. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Uau! Quantas noites ficamos aí desfrutando. Rapaz, é bom demais, de né? canções nessa resenha, né, meu amado? Que glória a Deus pela sua vida, pastorzão. Pessoal, você quer despedir da turma para me fechar logo? Só falar da minha alegria de estar aqui com meu amigo, apóstolo Amilson. Hoje meio não veio, mas dizer para você que eu sou seu fã, você sabe disso. Amilson, ele sempre está um passo na minha frente. Que é isso? Se converteu primeiro, casou primeiro, foi avô primeiro. E eu tô seguindo os passos, né? Então, meu amigo, uma alegria muito grande estar aqui com você. Sonhei com esse dia, fico assistindo lá, né? E falei, um dia eu vou estar sentado ali falando um pouquinho da minha história. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo despretensioso, né? Mas apenas para você conhecer um pouquinho da história do pastor Adriano, como eu sou conhecido lá fora. O nosso Insta é @AdrianoAlves_RN. @AdrianoAlves_RN. Aí você pode ver lá várias postagens que a gente faz. E o da pastor Iane, você vai gostar também. @Iane Cruz no Insta, tá bom? Beijo no coração de vocês. É isso aí. E quem quiser convidá-los para conferências nas suas igrejas, enfim, está aberto. Eu indico, é um homem de Deus. Iane também é uma mulher de Deus. Obrigado, meu amigo, obrigado mesmo, muito obrigado. Retorne para Natal e vamos continuar servindo o Senhor, lutando aí, entendeu? Nos desgastando
para o reino de Deus. E é legal porque quando a gente vem poder contribuir um pouquinho, teve uma colheita de almas no domingo, né? Nossa, foi tremendo, foi. Bênção. Umas 12 vidas se converteram, Amém. a moçada nova, foi tremenda a palavra. Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado. Então, queremos fechar esse nosso... Agradecer também o nosso cinegrafista aí. Daqui um dia eu vou entrevistar ele, né? Ninguém conhece ele. É o Renato. Valeu, Renatão. Da R1, né? Produções. Obrigado, Renato. Quero agradecer a Visão Transporte, a Design Móveis e Decorações, Marcos Construtor e Empreendimento em Marabá, Aranet Telecom, Íntimos Cosmético, Ótica Vision, Dr. Jairo Rocha, a Hiperfarma e agora a Renovar Recapagem. Muito obrigado a vocês que nos ajudam a manter esse programa vivo, de pé, proporcionando essas grandes e lindas, maravilhosas histórias de vida para todos nós. Muito obrigado ao Senhor dos Exércitos por permanecer aqui conosco, nos ajudando. E vamos encerrar com mais uma palhinha. Pastor César Adriano com você. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Valeu. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Deus abençoe.